Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, eu apareci, consegui tirar um tempinho e eu vim aqui no vídeo de hoje, uma proposta bem diferente, compartilhar algo mais pessoal meu com vocês que acompanham aqui algumas postagens, alguns vídeos, enfim, stories que eu faço aqui do meu trabalho e de algumas coisas que eu gosto de falar. Afinal de contas, eu decidi transbordar. Essa não é só uma frase, mas é uma postura que eu tenho adotado na minha vida ao longo dos anos. Eu decidi transbordar tudo que Deus tem feito, fez e fará na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família. Eu quero aproveitar ao máximo o tempo de vida que eu tenho aqui para, sabe, não perder tempo, compartilhar mesmo, sejam elas dores, vitórias, lágrimas. O Senhor, ele sempre está com a gente. E ele sempre tem algo para ensinar para nós. A partir da liberdade e da porta que nós abrimos para ele dentro do nosso coração. Bom, e quem acompanhou meus stories, não foi bem a proposta que eu queria começar falando, mas não tem como deixar de falar de Deus, né, gente? A gente ama o Senhor, a gente que ama o Senhor, a gente entende que tudo é por ele, por causa dele, para ele. São todas as coisas, não tem como deixar ele de fora dessa equação que foi essa última semana na minha vida. Eu compartilhei lá nos stories, quando eu ainda estava lá em Alagoas, Maceió, antes de retornar, né, na viagem, sobre a dificuldade que eu tive nesses últimos dias de estar ali no evento da comunidade terapêutica, né? O primeiro encontro que as nossas mentoras tão queridas, a Amélia e a Arielle, que gente, eu já admirava essas mulheres. Agora, então, na rede social as pessoas elas mostram muita coisa, né? E quando a gente conhece pessoalmente, a gente vê que aquilo dali não é só aparência, mas que é algo muito mais profundo e verdadeiro. E isso faz toda a diferença, porque hoje em dia as pessoas, a gente tá com escassez de conhecer pessoas de verdade, sabe? Que carregam uma essência de verdade, que são humildes de verdade nas suas relações, que são profundas em Deus de verdade no dia a dia, né, na igreja local. Nossa, eu vi tanta coisa. Eu sou muito observadora também, né? Então eu aproveitei esse tempo para observar e absorver tudo que eu consegui. Mas quem me conhece sabe que a gente tem passado uma luta muito grande em casa, né? Você que tem algum parente, algum familiar seu que, né, está enfermo, que precisa muito da sua ajuda, do seu apoio, você vai entender bem como que foi esse lugar de dúvida, né, para mim. A passagem, essa viagem estava organizada desde outubro do ano passado. Eu gosto de me organizar o quanto antes. É até bom, né? Financeiramente a gente fica mais leve. Mas era um sonho que eu tinha, porque eu caminho com a comunidade desde o início. Desde antes de ser comunidade, lá no Meet, eu sou da turma 3 de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença. E eu conheci Meili e Arielle lá naquela época, quando elas começaram com o manejo. Elas nem davam aula ainda lá, não tinha nenhuma matéria com elas, mas muito manejo. Eu admirei demais a postura delas, a entrega delas, o coração delas. Me identifiquei, né? Tudo nasce a partir de uma identificação que a gente tem com as pessoas à nossa volta. E estar ali nesses finais de semana, esse final de semana em Palmeira dos Índios, com elas pessoalmente, com toda, não só elas, mas com todas as meninas, sabe? Todas as mulheres, as pessoas da comunidade, fez essa renúncia muito mais especial. Ver o quanto as profissionais são tementes ao Senhor e abertas a acolher a gente, sem a gente conhecer muito bem, mas todas estavam ali tão um coração tão aberto, tão receptivo a ouvir, a olhar no olho, a se envolver emocionalmente, porque hoje, eu não sei você, mas a gente tem visto uma escassez de envolvimento emocional, né? As pessoas, elas não querem mais esse olho no olho, elas não querem mais ouvir, elas querem só falar, elas não querem mais, muitas vezes, o abraço, o contato físico. E isso, para mim, faz muita diferença. Afinal de contas, uma das minhas linguagens de amor é tempo de qualidade, é serviço, sabe, essa proximidade que gera conexão, que gera identificação e que faz muita diferença para quem precisa de nutrição emocional. Todos nós precisamos ser nutridos emocionalmente por aquelas pessoas que estão à nossa volta. E eu carrego como lição muitas coisas que a gente viveu ali naqueles dias, sabe? Ficou muito marcante no meu coração e na minha mente essa conexão, que ela é preciosa, não só fora de nós, mas dentro de nós. Nem sempre eu fui amorosa comigo mesma, com a minha história. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais, me culpei demais. E estar ali e ver muitas das meninas, das mulheres que a gente conhece por mensagem ao longo dos anos da comunidade, ouvindo elas compartilharem da mesma dor
que a solução em Deus, através dessa ferramenta poderosa que é a terapia psicanalítica cristã, levando cada uma delas a se encontrar dentro da sua própria história, a se acolherem, a se perdoarem, a se responsabilizarem ao invés de se culparem, porque existe uma diferença muito grande, né? Entre a gente decidir trocar a culpa pela responsabilidade, sabe? Deixar de focar nos nossos defeitos e focar naquilo que eu posso melhorar. E isso tudo parte de um lugar dentro de nós, sabe? É aquilo que a gente às vezes sempre ouve na igreja, fala na igreja, no ministério, que antes de fazer vem o ser. Ah, isso reforçou demais meu coração. Sabe, o que leva a gente, por exemplo, dessa área que eu trabalho hoje, ser um bom profissional, é ser antes. Ser essa pessoa que senta no divã, que tem uma terapeuta que me conduz nas minhas sombras, que vai trabalhando, pega na minha mão, se compromete comigo a me nutrir, a trazer estabilidade emocional, me mostrar outros ângulos, né? Me mostrar outro olhar, me ofertar um novo significado diante dos traumas e das experiências ruins que eu vivi ao longo da minha vida. A Arielle, como minha terapeuta, mentora, professora, ela é excelente. E foi muito inspirador, né? E isso eu trago como lição para você. O que você está sendo? O que você está sendo? Às vezes a gente foca muito no resultado e esquece da raiz do processo, né? Antes de a gente fazer algo, tudo que a gente faz vai ter um pouco da nossa essência, do que a gente realmente é. Porque eu sou o que eu sou na minha casa. Quem sabe quem eu realmente sou? Se eu sou o que eu falo, né? Como que eu vou conseguir direcionar um cliente que chega aqui na sessão, uma pessoa, por lugares que eu ainda não caminhei? Não faz sentido, não é tão profundo, porque quando a gente não vive o processo, quando a gente realmente não encontra, não volta para dentro de nós e vive um encontro com quem nós realmente somos, as nossas dores, procurando elaborar isso muito bem e ressignificar, isso vai ser muito mais difícil transferir, viver isso com o cliente dentro de uma sessão, né? Então, tudo ficou mais claro e muito mais reforçado do que eu sempre ouvi, né? Para a gente ser um bom terapeuta, um bom profissional, a gente primeiro precisa sentar nesse lugar, a gente precisa ser, sabe? Se nutrir. E foi exatamente isso que eu fui buscar, sabe? Um renovo, uma direção, uma conexão, um alinhamento, porque lidar com pessoas que estão cheias de problemas e situações precisa da nossa empatia, a gente precisa de uma escuta muito profunda. Você precisa se conectar com a pessoa. E se eu não estou conectada comigo mesma, eu jamais vou conseguir me conectar inteiramente com uma pessoa que chega aqui com a dor dela. Eu não vou conseguir ter esse olhar de empatia tão bem direcionado na vida dela. Não vou conseguir ajudá-la tanto se eu não estiver pronta, sabe? Se eu não estiver segura de que a gente é ser humano, de que eu sei exatamente o que ela está passando, porque eu também passei. E passo todo dia. E isso foi fundamental. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu deixo aqui a reflexão para você, né? O que você está buscando ser para então fazer no seu dia a dia? Isso cabe a todas as áreas da nossa vida, né? Muitas pessoas estão querendo fazer muitas coisas, mas esquecendo do que é fundamental. E esse mergulho está dentro de nós, né? Que isso vai ficar para outros vídeos que a gente vai conversar muito aqui. Mas vim com duas. Eu sou a louca do livro, amo conhecimento, queria ter mais tempo para ler mais, mas a vida é corrida, a gente tem que equilibrar. Cheguei com duas aquisições preciosas, que é o livro da Amélia, A Carta, que vai falar sobre o governo, e tem muitas tarefas. Esse foi o meu livro, gente, de translado, né? De aeroporto. Mas não deu para terminar, porque ele é cheio de tarefa. Então não é só sobre fazer, né? É sobre ser. Então eu precisei ir elaborando cada capítulo. Estou no início, colocando algumas tarefas em prática. Faz toda a diferença. Super recomendo. Achei lindo. Surpreendente, tá? Às vezes você olha assim, mas é muito profundo. E esse queridinho, que eu tava doida por ele. Acolhendo a sua criança interior. Algo que eu aprendi e tenho aprendido todos os dias. Procurando ser, para então fazer a diferença em cada atendimento, fazendo ser único, fazendo ser especial. Fica aqui a minha reflexão e a minha dica, a minha deixa para você. Procure ser, procure se encontrar, procure se perdoar, procure se amar primeiro, porque assim a gente vai fluir com muito menos esforço, muito mais naturalidade à nossa volta, a partir daquilo que nós somos, dentro de nós e conosco mesmo. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela atenção.